Aí você vai poder sentar depois e meditar comigo. Evangelho segundo João, capítulo 1. Eu irei ler, peço aos irmãos que acompanhem, está na tela e também na sua Bíblia, como você preferir. A encarnação do Verbo. Diz a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E olha o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O Verbo, Deus entre nós. Nós lemos um texto no Evangelho de João. O Evangelho de João, mas é um evangelho peculiar. Nenhum livro foi mais reproduzido do que o Evangelho de João. Estima-se que mais de 4 bilhões de cópias do livro de João já foram distribuídos ao redor do mundo. João, o seu autor, ele foi um discípulo de Jesus. Ele conheceu o Salvador pessoalmente, ele andou com ele durante todo o seu ministério terreno, e juntamente com seu irmão mais velho, Tiago, e com Pedro, eles formavam um círculo de discípulos mais íntimos de Jesus, a ponto do autor do Evangelho nem se referir a ele mesmo aqui nesse livro pelo nome. Ele sempre se refere a ele como sendo o discípulo a quem Jesus amava, ou o discípulo amado. João escreveu esse Evangelho na cidade de Éfeso, na Ásia, por volta do ano 85 depois de Cristo. Acredita-se que ele era um dos pastores daquela igreja local que havia sido fundada 30 anos antes pelo apóstolo Paulo. Então ele estava ali trabalhando para o Senhor. E foi de Éfeso que ele também escreveu as suas 3 epístolas por volta do ano 90. E no ano 95 depois de Cristo, o imperador Domiciano, por causa do testemunho dele, o exilou para a ilha de Patmos. E foi lá que ele teve as visões do Apocalipse. O imperador caiu, Nervo, o próximo imperador, libertou ele, permitiu que ele voltasse para Éfeso. E acredita que foi de Éfeso, mais uma vez então, que ele escreve as 7 cartas para as igrejas do Apocalipse e também escreve o próprio livro de Apocalipse. João foi o discípulo que viveu mais tempo. Talvez ele morreu com mais de 100 anos de idade. Foi o único apóstolo de Jesus que morreu de causas naturais, de velhice. Todos os outros morreram martirizados. Então ele teve a dor de ver os seus amigos de ministério morrerem um a um, com exceção de Judas, que vocês sabem a história dele. Quando João escreveu o Evangelho, o seu Evangelho, já havia 30 anos. Talvez que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas já estavam circulando por entre as igrejas. Então a pergunta é, por que João sentiu a necessidade de escrever mais um evangelho para narrar a história de Cristo? Ocorre que naquela época, sob a forte influência da cultura grega, um grupo conhecido como docetistas, essa palavra vem do grego, doken, e significa parecer, eles estavam andando por aí dizendo que Jesus não teve um corpo humano. Parecia que ele tinha um corpo humano. O corpo dele parecia que era humano, mas não era humano. Era uma outra categoria. Então Jesus não teve um corpo humano, eles diziam. Não experimentou as dores desse corpo,
as dificuldades de andar neste mundo com um corpo físico. Outro grupo que surgiu na sequência, que ficou muito mais forte bem depois, eram os gnósticos. E os gnósticos pensavam o seguinte, que existem coisas espirituais e coisas materiais. Material é material, espiritual é espiritual. Uma coisa não pode ser material e espiritual. O espiritual é essencialmente bom, o material é essencialmente ruim. Então, não pode haver um Deus que tenha se tornado homem, porque ele ou é essencialmente ruim ou essencialmente bom. Então, na cultura gnóstica, na visão dos gregos gnósticos, Deus homem, Deus carne, impossível. E essas coisas estavam infiltrando na igreja de Éfeso e pelas igrejas. Então, João, ele escreve o evangelho para cuidar dessas pessoas, advertir essas pessoas. Porque o problema desse pensamento, irmãos, é que elas negam verdades centrais do evangelho, a saber, a morte e a ressurreição de Cristo. Porque se Jesus não teve um corpo real, então ele realmente não morreu. E se Jesus não morreu, então ele também não ressuscitou um corpo. E se a morte e a ressurreição de Jesus não aconteceram, logo eu e você não estamos salvos. Não existe salvação. Continuamos perdidos. Entende como isso era totalmente perigoso? Nós estaremos mortos em nossas ofensas e nossos pecados. Então João escreve esse evangelho para refutar essas propostas filosóficas que atacavam a igreja de Éfeso e outros crentes, que estavam desviando muitos da verdade, e sobretudo para responder a uma pergunta que atormentava a mente de muitos, já no primeiro século. Quem é Jesus? Quem é Jesus? A identidade de Jesus é um tópico de debate há séculos. Quase 2000 anos se passaram desde que ele viveu nessa terra e as pessoas ainda continuam se perguntando, quem era esse homem? Alguns sustentam que ele foi um homem bom. Outros acreditam que ele foi um mestre exemplar, um grande professor. Outros declaram que ele foi o homem mais sábio que já existiu, um ser de luz, um ser iluminado. A maioria das pessoas tem uma opinião a respeito do Senhor Jesus. O Evangelho de João, ele nos assalta o coração. Ele nos golpeia imediatamente, nos confronta com a mensagem mais exigente e potencialmente mais divisória que já existiu. A maneira como João dá início ao seu evangelho é significativa. Nele, João não apresenta Jesus como um profeta, como um sábio, como um líder poderoso. As boas novas para nós são que o evangelho de João começa com uma resposta definitiva para essa pergunta. Então você deve estar preparado, porque João começa escrevendo uma declaração fundamental. João nos diz que Jesus é Deus. Amém? Ele apresenta Cristo como Deus e não como um homem comum. Esse entendimento, irmãos, é especialmente importante para aquelas pessoas que duvidavam e que ainda duvidam da divindade de Jesus, considerando apenas como um profeta, como um mestre, um ser de luz. Tudo isso, irmãos, é mentira, é engano, é doutrina que não da Bíblia. Ele é apresentado como um Cristo, o Filho unigênito do Deus vivo, não apenas um homem. E a partir do momento que você entrega, que eu entreguei, que nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós decidimos crer em Jesus, logo nós descobrimos que não há nada mais importante, mais significativo do que conhecer Jesus. Não há nada nesse mundo que importa mais do que conhecer Jesus. Diz o versículo 1 do texto que lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas João não disse nada sobre o nascimento e a infância de Jesus, como fizeram Mateus e Lucas. Em vez disso, ele começou pelo princípio. Aqueles leitores estavam familiarizados com os textos de Gênesis do Antigo Testamento, logo eles conectaram as palavras. Lembra lá em Gênesis, Bereshit, no princípio, e aqui João está falando no princípio. Eles fizeram a conexão, eles entenderam o que João estava querendo dizer, mas João estava falando muito mais. Aquele Gênesis 1 não é o princípio, é no princípio, antes de que tudo existisse, Jesus, o Verbo, era Deus.
Ele caminha até o princípio. Antes que o mundo existisse, Jesus existia. Quando os céus e a terra foram criados, o Verbo já existia. Esse é outro modo de dizer que ele existe desde a eternidade. Várias seitas por aí dizem que ele é um ser criado, que ele é um ser maior que os homens, menor do que Deus. Ele é eterno. O nosso Senhor sempre existiu. E a expressão usada para apresentar Jesus é o Verbo. No grego a palavra é logos. Muito difícil explicar essa palavra, irmãos. Eu estou rebolando com essa palavra faz 2 semanas. Eu já li tanto, eu falei, vou pedir ajuda para o pastor, porque eu não entendo esse logos. É difícil mesmo. Não tem nada em português que a gente possa falar com esse logos. O logos, a palavra, o verbo, tinha significados diferentes para os leitores judeus e para os leitores gentios. Os judeus, quando ouviam falar o logos, o verbo, eles pensavam no verbo, na palavra, como aquele poder ativo de Deus que criou e sustenta o mundo. E é nesse sentido que se fala verbo em Gênesis 1 e 2. Os judeus se lembravam das palavras de Deus: haja luz e houve luz. Esse é o logos, esse é a palavra, esse é o que cria. É esse. A palavra de Deus é até mesmo poderosa. Quando os gentios ouviam a expressão o verbo, eles pensavam na maneira como os filósofos gregos haviam usado o termo. Eles usavam o termo como uma força, mas algo impessoal, que deu ordem, que deu sentido ao universo. A maioria das pessoas, mas provavelmente pensava em um verbo, como muitos de nós hoje pensamos em fissão nuclear. Todos vocês sabem o que é fissão nuclear, não sabem? Poxa, sério? Fissão nuclear. Você pode não saber, mas quando eu falo, não dá um medinho. Esse negócio de fissão nuclear, parece explosão, uma coisa poderosa, algo grande. É isso, também não sei explicar fissão nuclear, entendeu? Mas esse negócio, átomo se separa, cria força, energia. Quando falavam em logos, eles pensavam em algo poderoso, universal, uma força que controlava tudo. Quando João usou o verbo para apresentar Jesus, ele estava fazendo alegações surpreendentes, tanto para judeus como para gentios. Esse verbo completamente divino, existindo desde a eternidade como uma pessoa distinta, ela gozava de uma amorosa comunhão com o Pai. Versículos 2 e 3 diz: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse Jesus sobre o qual João estava escrevendo era uma expressão da vontade de Deus, o poder criativo por trás do universo, a força na qual subsiste toda a vida. O apóstolo Paulo, em Colossenses 1, nos diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Eu pedi ao grupo de louvor que cantassem música e falassem sobre Jesus hoje. Essa equipe é maravilhosa. Essa última música, mas é perfeita. Fala desse Deus criador, desse Deus que é Jesus Cristo, desse Deus que sustenta o universo. Todas as coisas, uma a uma, foram feitas por meio deste verbo divino. Hoje caiu a tabela periódica lá no vestibular. Cada elemento químico daquela tabela, acredite, foi Deus que fez. De formiga a elefante, foi Deus que fez. De plâncton a baleia, foi Deus que fez. De vales a montanhas, foi Deus que fez. Toda a constelação do universo foram as mãos do Criador que fizeram, do Cristo, do Verbo divino. Nada do que existe foi feito sem a presença dele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. De tudo que existe hoje, não há nada que tenha se originado sem ele. O que quer que as pessoas pensassem quando ouviam alguém mencionar o verbo, sem dúvida reconheciam que João, ao iniciar seu evangelho desta forma, ele estava fazendo uma alegação dupla sobre a pessoa de Jesus, que ele estava ali descrevendo.
E numa rápida sucessão, João declarou que o Verbo estava com Deus, que o Verbo era Deus e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João não estava tentando convencer as pessoas de que Jesus era um grande mestre ou um sábio. Ele estava declarando que Jesus é divino e que ele possuía a natureza de Deus. Amém? Ele é Deus. A vida, diz o versículo 4 e o versículo 5, estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Viver na escuridão é permanecer sob a esfera da influência do pecado, que ofusca a nossa visão de Deus, que nos afasta dele, do seu plano de vida. A vida que Deus compartilha é o contrário das trevas, é a luz que não pode ser vencida pelo mal, é a verdadeira luz, diz o versículo 9, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. E o próprio Senhor Jesus, no capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é luz, que ilumina a mente obscurecida, que abre os seus olhos, que te dá direção, que clareia para que você possa andar em plena luz do dia. Ele é luz. Cristo é a luz que verdadeiramente concede iluminação espiritual, no sentido mais alto e completo do termo. Ele concede essa iluminação espiritual que afasta a escuridão, que renova tanto o coração quanto a mente daqueles que o aceitam. Vemos tantas pessoas perdidas, sem rumo, sem saber, na completa escuridão. Precisam de Cristo. Cristo é luz. Cristo mostra o caminho a seguir. Cristo dá uma nova perspectiva de vida. Apesar desse início tão lindo, os versículos 9 e 11 apresentam um verbo rejeitado. Se Jesus é realmente o verbo divino, por que ele foi rejeitado por tantas pessoas? E João falou diretamente dessa trágica ironia quando ele escreveu: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O Criador do mundo foi rejeitado pelo mundo que ele criou. João, irmãos, não permitiu que essa perturbadora rejeição do mundo em relação a Jesus o impedisse de defender as alegações que ele fizera anteriormente sobre ele. A rejeição de Jesus, alegou João, dizia muito mais sobre nosso estado, o estado do mundo, do que sobre a grandeza de Jesus. Jesus continua sendo verdadeira luz, mesmo quando um mundo em trevas vira costa para ele. A propósito, o próprio João esclarece a razão dessa rejeição no capítulo 3, versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Já viu pessoas fazendo essa decisão? Não quero saber de igreja não, eu vou para o inferno. Já vi pessoas declarando, não tem problema, eu vou para o inferno mesmo. As obras más. Elas olham a luz e elas rejeitam a luz. Eu não quero saber, eu vou para o inferno. Não tem noção do que está falando, mas rejeitam o Salvador. Pense sobre um homem que voltou para casa após um dia duro de trabalho. Ele estava exausto devido aos esforços do dia e contente por ter terminado o seu trabalho, ansioso por estar em casa com a família. Seus passos aceleram à medida que ele vai se aproximando cada vez mais da sua casa. Então, quando ele chega à porta, ele coloca a mão no bolso e viu que esqueceu a chave. Não sabe onde ele pôs a chave, mas não tem problema, a família está lá dentro. Então ele aperta a campainha, aperta a campainha, ninguém abre a porta. A janela está entreaberta, a cortina está entreaberta, e ele olha e bate de frente com os olhos dos seus queridos. Eles olham para ele e continuam lá conversando e deixam ele do lado de fora, sem abrir a porta, sem deixar que ele acesse a sua casa. É impensável que um chefe de família, irmãos, seja ignorado e rejeitado dessa forma pelas pessoas que ele ama e sustenta. Mas foi exatamente assim
quando Jesus veio ao mundo. Ele veio ao mundo que ele criou, e as pessoas viraram as costas para ele, o rejeitaram, o mataram, o maltrataram. Já imaginou? Ele foi rejeitado pela sua própria criação, como um pai que é rejeitado pela sua família. O melhor comentário sobre essa tragédia humana está registrado em Isaías, capítulo 1, versículos 2 e 4. Olha o que diz esse texto. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque é o Senhor quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram ao Senhor, blasfemaram do Senhor de Israel, voltaram para trás. Que triste realidade de tantas pessoas que um dia trilharam os caminhos do Senhor. Voltam para trás, rejeitam o seu Criador, rejeitam aquele que era para ser o seu Salvador, simplesmente viram as costas. A Bíblia diz que até um boi sabe quem é o seu dono, um jumento sabe quem alimenta a sua mão, e um filho de Deus não reconhece a mão que o sustenta. Quanta ignorância. O mundo repudiou completamente a Cristo. Todos o rejeitaram. Todos, com exceção daqueles aos quais se referem esses versículos 12 e 13. A dramática introdução de João não termina com essa amarga nota de rejeição, mas com uma esperançosa nota de salvação. Nem todos viraram as costas para Jesus. Alguns entre eles, os leitores de João, optaram por seguir o mestre de Nazaré. E João declarou: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A expressão todos que significa quem quer que seja um judeu ou um gentil. Deus, a todos quanto o aceitaram, ou seja, a todos quantos compreenderam, reconheceram, receberam a luz, a todos quantos continuam a aceitá-lo com a fé viva em seu nome, a eles ele deu, é sempre um dom da graça soberana de Deus, o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu posso ouvir um amém seu aqui? Amém. Filhos de Deus, o direito de serem filhos de Deus. Conhece? Eu perguntei isso algum dia atrás para alguns irmãos se conhecem, andaram aí, os bonitão. Né? Eu não conheço ainda não, nem sei se um dia conhecerei. Viu? Mas essa aí é a Golden Gate Bridge. Você já deve ter visto ela no filme do Homem-Aranha, em outros filmes legais por aí. Se você, como eu disse, já não passou por ela. Até porque todo ano 10 milhões de pessoas passam por essa ponte. Ela fica na Califórnia, liga a cidade de São Francisco com o norte do estado, passando sob o estreito, que tem o mesmo nome, o Estreito de Golden Gate. E é uma das construções americanas mais conhecidas no mundo todo, considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. A construção da Golden Gate começou em 5 de janeiro de 1930 e terminou no dia 27 de maio de 1937. Levou um pouco mais de 4 anos para construir os seus 1.916 metros de comprimento suspensos e 2.737 metros no total, a quase 200 metros de altura da água. A segurança dos trabalhadores durante a construção da ponte era algo de grande importância para o engenheiro alemão que estava comandando a construção dela, chamava Joseph Strauss. E ele tornou obrigatório, por exemplo, o uso de capacete durante o trabalho. Foi o primeiro canteiro de obra no mundo em que os empregados foram obrigados a usar capacete. Tamanha a preocupação dele com a segurança dos empregados. A construção dessa ponte teve apenas 11 mortes, 11 fatalidades, num acidente só,
como é o nome daqueles negócios que a gente sobe em cima para construir, um andaime caiu e 11 pessoas morreram numa única vez. No mais, foi tudo assim, tranquilidade. Sabe por quê? Porque ele mandou construir, abaixo da linha da construção, uma mega tela, para que os trabalhadores trabalhassem tranquilos. Se eles caíssem, eles cairiam sobre aquelas redes. E à medida que eles tinham confiança, eles começaram, a obra avançou, porque eles se sentiam seguros. Algo assim é o que Deus quer que cada um de nós sinta, segurança. Se nós confiarmos no Senhor, Ele diz, você é filho de Deus. E é essa segurança que cada crente precisa sentir. Você foi feito filho de Deus. Versículo 14, já encerrando, diz a palavra de Deus que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Depois de apresentar Jesus como o Verbo divino, que era desde o princípio, através de qual todas as coisas foram criadas, João capítulo 1, versículo 14, faz a surpreendente declaração de que o Verbo se fez carne. Carne, irmãos, é uma palavra muito rude. Ela é terrena, inferior. É quase grosseira para descrever Jesus. Mas era a maneira de João dizer que Jesus tornou-se 100% homem, 100% humano. Não 50% humano e 50% Deus. Jesus vivenciou a humanidade em sua totalidade. Ele nasceu como um bebê. Você pode imaginar o Criador, o sustentador de tudo que existe, contido na pele de um bebê. Quando os anjos anunciaram aos pastores que estavam no campo que Jesus havia nascido, eles disseram assim, Lucas 2,12, e isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Irmãos, uma criança em fraldas era a coisa mais natural da humanidade. Mas para aqueles anjos que conheciam o Deus eterno, o Verbo divino, que viram ele transitar por toda a eternidade, vê-lo ali, deitado numa manjedoura, usando fraldas, o Deus de fraldas, era algo inimaginável. E eles falaram para os pastores, olha, ele está uma criança, por amor a vocês, ele se tornou um bebê. O Verbo se fez carne. O Deus que trovejava, que podia movimentar exércitos e impérios como peões em um tabuleiro de xadrez. Esse Deus apareceu na Palestina como um neném que não podia falar, nem comer alimento sólido, nem controlar a bexiga, que dependia de uma jovem para receber abrigo, alimento e amor. Jesus cresceu até se tornar um homem. Ele conheceu as sensações de fome, de sede, de dor, de raiva, de tristeza e até desejo sexual. Dizer que Jesus, irmãos, era completamente humano, sempre sou um tanto irreverente. Você crê que Jesus foi realmente tentado? Você imagina Jesus querendo fazer alguma coisa errada, com que vontade de picar. Você imagina Jesus pensando assim? Pois lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, o escritor de Hebreus disse que Jesus, nosso sumo sacerdote, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A resposta das Escrituras é sim, ele foi tentado em tudo. O Verbo se fez carne para responder à acusação que todo ser humano fazia contra Deus. Você não sabe o que é ser um homem, o que é ficar nessa pele aqui. Vem aqui desse outro lado do planeta ver se é fácil ser humano, viver sem pecado. Essa era a acusação. Você encontra essa acusação na Bíblia toda, de diferentes formas. Moisés, Jeremias, Abacuque, vários salmistas registraram queixas semelhantes a essas, mas nenhum deles foi tão ousado, tão inflamado do que Jó. Jó, ele arremessou contra Deus esta acusação lá no capítulo 10, versículo 4. Tens tu
olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? Entendeu a acusação de Jó? Para o Senhor é fácil. Vem aqui, se tivesse olhos de carne como o meu, se estivesse sentindo na pele o que eu estou sentindo, queria ver. Então, se eu posso usar essa expressão de linguagem, Deus descobriu como a vida é nos confins do planeta Terra. Jesus se familiarizou com o sofrimento em pessoa, e uma vida curta, perturbada, não muito longe das planícies ali poeirentas em que Jó havia sofrido, e das muitas razões para a encarnação, certamente uma foi para responder à acusação de Jó. Tens tu olhos de carne? E ele então poderia responder, durante algum tempo, sim, eu tenho. Ele sentiu o que eu e você sentimos. Ele esteve no mesmo lugar que eu e você estamos. E a linguagem de João ficou ainda mais ousada, quando ele disse que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou significa literalmente fazer tabernáculo, ou armar a sua tenda. Transmite a ideia de alguém que se mudou para o nosso bairro e ficou residente entre nós. Foi isto que Jesus fez. Ele não veio só para passar uma temporada rápida, uma visitinha. Ele veio de mudança, mudou seu endereço para a terra, sujou as mãos do trabalho cotidiano pela sobrevivência. Só o fato dele estar entre nós constitui um dos maiores presentes que ele poderia dar à raça humana. A importância de Jesus habitar entre nós só pode ser ilustrada por uma história que eu quero te contar agora, de um monarca persa. O nome dele era Charrabis. Era um homem bom, um bom rei, e ele amava o seu povo. E com o intuito de entendê-los melhor, ele sempre se disfarçava de um homem comum e ia aos lugares públicos do seu reino. E um dia, enquanto ele visitava uma casa de banho público, ele passou por uma porta que dava para o porão e sentou-se ao lado do pobre homem que mantinha os fornos acesos para aquecer os banhos. E o rei rapidamente então iniciou uma conversa, uma amizade com aquele modesto trabalhador que aceitou de bom grado a sua companhia. E ali então, ocultando sua verdadeira identidade ao novo amigo, ele voltou várias vezes a visitar o encarregado dos fornos. E quando chegava a hora de comer, o camponês chegou a partilhar com o monarca a sua escassa comida, abria sua marmitinha, e aquele rei, fingindo ser um homem comum, comia com ele, dividia com ele a marmita. Finalmente, já não aguentando, o rei então revelou ao homem sua verdadeira identidade. E baseado na sua experiência anterior, o Charrabis esperava que o trabalhador lhe pedisse algum favor, um presente especial. Mas ao invés disso, quando o homem se recobrou do seu susto, seu pedido ao rei não foram riquezas nem favores. Ele simplesmente disse assim: deixaste o teu palácio e a tua glória para te sentares comigo neste lugar escuro, para comer da minha simples comida, para te preocupares com as alegrias e tristezas do meu coração, talvez tu concedesses ricos presentes, mas para mim tu te destes a ti mesmo, e o que me resta era orar, para que nunca retires o presente da tua amizade. Imagina o que Jesus fez por você. Desceu aqui para andar ao seu lado, para estar com você, para sentir na pele o que você sente, comer a mesma comida que você come, sentir a mesma dor que você sente, perder amigos como ele perdeu, sentir a dor da morte, ver a doença de perto, pegarem leprosos. Por você, ele fez isso. Às vezes, nossa vida cristã se resume em esperar bênçãos. Nós queremos bênçãos, eu vou na igreja para ver se Deus muda Quando a maior bênção nós já recebemos, que é a presença de Deus no meio de nós. Jesus não só fez carne e viveu entre nós, mas ele também permitiu que nós víssemos e observássemos a vida dele. E João expressa isso aqui no versículo 14: cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória, irmãos, é uma palavra cheia de significado das Escrituras. Na peregrinação no deserto, a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E a Bíblia diz que Moisés nem podia entrar no tabernáculo. Se você se lembrar da dedicação do templo, quando Salomão dedicou o templo, diz a Bíblia que a glória do Senhor encheu o templo, e os sacerdotes não puderam entrar, porque a glória do Senhor era muito grande.
não podiam permanecer ali. Ambas as passagens demonstram que glória é uma forma de expressar a presença de Deus. Dizer que a glória de Deus estava em determinado lugar era dizer que Deus estava lá. Entretanto, quando nós vemos várias passagens do Antigo Testamento, nós vemos que as pessoas elas tinham medo de ver a glória de Deus, porque Deus tinha dito a Moisés, lá em Êxodo, quem ver a minha face, homem nenhum viverá, se ver a minha face. E as pessoas que viram Jesus falaram, ai de mim, lembra-se de Isaías, ai de mim, meus olhos viram. Quando eles tinham essa visão da glória de Deus, logo pensavam que iam morrer, porque a glória de Deus era tão grande, inalcançável. Portanto, o que João estava dizendo aqui, é que no ser humano chamado Jesus, a raça humana era capaz de ver a face de Deus, testemunhar a presença de Deus. João escreveu essas verdades no início de um evangelho em que ele pretendia falar da vida de Jesus. Em suma, ele estava dizendo, olhe para ele bem de perto, porque o que você verá é mais do que um homem se relacionando com as pessoas, você verá a glória de Deus. Tudo que Jesus disse e fez na terra demonstrou a glória de Deus. Tudo que Jesus fez foi para a glória de Deus, mostrar a glória de Deus. E quando olhamos para Jesus, nós podemos conhecer o Pai. Filipe pediu, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus lhe disse, mas vocês estão andando comigo e não viu o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Em Cristo, nós podemos ver o próprio Deus em toda a sua glória. Quero concluir te fazendo uma pergunta. Será que amanhã, segunda-feira, quando começa então aqui a semana mais agitada do ano, e o comércio com as suas lojas, seus mercados, seus shoppings, estará abarrotado com pessoas preocupadas com listas de presente, roupas novas para as festividades que vêm por aí, gostosuras para a ceia, os últimos enfeites para a decoração. Você vai se lembrar sobre toda essa conversa, sobre o princípio, sobre o verbo se fez carne? Será que crer nisso faz alguma diferença para as nossas vidas? Eu tenho certeza que faz. É verdade, mas que o mundo não o recebeu, e continua não havendo lugar para ele nas hospedarias. Mas será que haveria um lugar para Cristo no seu coração? O Natal, irmãos, nos recorda que Deus mesmo, o próprio Deus, Ele veio habitar conosco. Deus veio construir a sua tenda entre nós. Ele abandonou a sua glória para se fazer nosso irmão. No Antigo Testamento, a glória de Deus revelava e se escondia ao mesmo tempo numa nuvem, no fogo. Às vezes a glória de Deus mais assustava do que atraía. Mas agora a glória de Deus está presente em Jesus. Ele é a manifestação da glória de Deus. Se no passado a glória de Deus podia assustar o povo, agora ela atrai, porque Jesus manifesta o Pai com amor fiel. Sabe onde foi que Jesus manifestou a sua glória e a glória do Pai? Na cruz. Na cruz, dando a vida por amor. Foi por amor na cruz que Ele revelou plenamente o amor fiel de Deus pela humanidade, de modo que o próprio João nos fala, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João, nesses primeiros versículos do seu evangelho, nos ensina coisas muito preciosas. Que o verbo é Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Deus, que Ele estava com o Pai desde o princípio, que por intermédio dEle todas as coisas foram feitas, que nem todo mundo é filho de Deus, mas somente aqueles que creem nele, que Ele é a vida e a luz, o único capaz de tirar do homem das trevas do pecado. João nos faz ter a convicção de que Natal não é um dia. Natal, irmãos, não são festões, bolas coloridas. Natal, irmãos, não é guirlanda
na porta da sua casa. Natal não é Chester, Tender ou champanhe. Natal não são presentes aos pés de uma árvore enfeitada de algodão e luzes, nenhum palhaço vestido de vermelho roubando o coração, no lugar de Deus no coração das crianças. Natal é a presença de Deus entre nós. É Natal toda vez que Cristo nasce num coração arrependido. Pode ser Natal hoje na sua vida. Que Deus, em sua imensa bondade e graça, possa abençoar aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Com sabedoria, com entendimento, para entender que precisam entregar sua vida a Cristo, para que o recebam como tal, como Senhor e Salvador, para que não pereçam, mas tenham a vida eterna. E para nós, aqueles que já confiamos no Senhor, que nós possamos crescer na graça, na estatura, no entendimento e no amor de Deus. Que Deus possa abençoar.